Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Lucas, escrito pelo evangelista Dr. Lucas, intitulado Para onde vamos quando morremos? Mas antes de entrarmos nesse assunto, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se em meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. A questão é, para onde vamos quando morremos? Esta é uma pergunta óbvia. Todos nós sabemos para onde vamos após a morte. Após a morte, o nosso corpo é preparado e colocado dentro de uma urna funerária e velado pelos familiares. E depois vamos ser levados para a nossa morada final, que é o cemitério, onde seremos colocados dentro de uma cova e sepultados. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e então o nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. O corpo é a nossa matéria carnal, destino dela, sepultura. E o que é o espírito humano? O espírito humano é a parte material do homem. A Bíblia diz que o espírito humano é o próprio sopro de Deus Todo-Poderoso, que foi soprado no início da criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o espírito humano que nos dá a consciência de nós mesmos e de outros notáveis, embora limitadas qualidades que se espelham em Deus. O espírito humano inclui o nosso intelecto, emoções, medos, paixões e criatividade. E é esse espírito que nos dá a capacidade única de compreender e entender. Após a morte, esse espírito volta a Deus que o deu. Na epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia vai dizer que nós somos tricotomistas, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E é o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a alma? A alma é um dos 3 elementos que constitui o ser, juntamente com o corpo e o espírito. A alma permanece depois da morte física e equivale à personalidade e os sentimentos de uma pessoa. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 28, que temos uma alma e que esta alma é imortal. O homem pode até mesmo matar o seu corpo através de balas perdidas, assalto e até mesmo acidente de carro, enfermidade e até mesmo você pode tirar a sua vida tentando suicídio para se livrar do sofrimento que você está passando. Mas eu quero dizer para você que a sua morte dará fim do seu sofrimento aqui na terra. Mas a sua alma, ela vai acordar. Sabe aonde? No inferno, em sofrimento, tormento e dor. Por toda a eternidade. Por quê? Porque você matou o seu corpo. Mas a sua alma continuará bem viva. Sabe aonde? No inferno.
Por que no inferno? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8: mas quanto aos tímidos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Os homicidas serão lançados no lago de fogo. O que é homicida? Segundo o dicionário, pessoas que atentam contra a vida, que mata outra pessoa, é o mesmo que assassino. O termo homicida pode se referir à pessoa que tira a própria vida. Se você tirar a sua vida, você vai viver eternamente no inferno e em tormento. O sofrimento vai continuar 1000 vezes a mais. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais, não tenha medo daqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Dentro dessa introdução, eu quero falar de uma das mais polêmicas parábolas de Jesus Cristo. A parábola do rico e Lázaro. Abramos nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o versículo 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscita. Intitula esse trecho, em algumas versões, a parábola do rico e Lázaro. Mas não devemos pensar que é apenas uma exposição alegórica e figurada para ensinar lições espirituais, que é uma narração de um acontecimento de que o mestre estava ciente e claro pelos seguintes fatos. Primeiro, Jesus não disse, nem deu a entender que é parábola. Segundo, difere das parábolas
Note como afirmou que havia um homem rico e também um certo mendigo chamado Lázaro. Nas parábolas, não há afirmações tão definitivas e nem dá os nomes das pessoas. Terceiro, não foi nessa ocasião que Jesus nada lhe falava sem parábolas? Mateus capítulo 13, versículo 34. Mas o que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegoria para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram história com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinha como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. E entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos, a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. E acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. A parábola do rico e Lázaro não é uma fábula, como por exemplo se encontra em Juízes capítulo 9, versículos 7 ao 15. Quando Ezequiel falava fielmente a palavra que Deus lhe colocava na boca para a nação de Israel desviada, o povo dizia: não é esse um dizidor de parábolas? Assim é que certas seitas querem evitar a força da lição do rico e Lázaro, dizendo que é apenas ficção sobre forma figurada, encerrado uma doutrina moral. Homem rico, muitas vezes chamado divis. Por quê? Porque a palavra rico, nesta passagem, no latim, versão vulgata, é divis. Não dá a entender que esse homem ajuntara seu dinheiro explorando o próximo ou oprimindo os pobres. Não era a qualidade de avarento que não quer gastar nada. Vivia regaladamente. Não diz que não deixou Lázaro comer das migalhas. Há uma pintura que eu apresento o rico expulsando Lázaro do portão às chicotadas. Mas essas escrituras não dão a entender que odiava assim os pobres. O pecado do rico não consistia tanto no que fez como no que não fez. Não ligou importância ao pobre faminto e coberto de chagas na sua porta. O rico se vestia de púrpura, um manto de linho finíssimo. Valia às vezes mais do que seu próprio peso em ouro. Pouquíssimas pessoas podiam vestir púrpura naquele tempo. Somente os muitos ricos. Era como ter um carro importado, muito caro. Há também um leve toque de humor no texto, quando diz que este rico também vestia linho fino. Significa que até as roupas íntimas eram de altíssima qualidade. Além disso, ele vivia no luxo. Todos os dias era um esbanjador. Por outro lado, não há nenhuma menção às roupas do pobre. Há sempre alguns que acham que estão enriquecidos e fartos
e fartos de tudo, sem reconhecerem que são o quê? Desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Lázaro, um nome abreviado da palavra hebraica que significa Eleazar, com uma terminação grega. A palavra quer dizer Deus ajudou. Os nomes dos ricos são conhecidos no mundo, mas dos pobres não. Escreveu Agostinho acerca da história do rico e Lázaro. Não parece que Cristo estava lendo aquele livro onde se encontra o nome deste pobre, mas não do rico. A narração do rico e Lázaro teve tamanha influência sobre a igreja, que Lázaro não é mais nome próprio, mas passou para diversas línguas como substantivo comum. Por exemplo, no português, lazarento, isto é, magro. Lázaro, o mesmo que leproso, cheio de chaga. Lázaro era o quê? Era um objeto de desprezo aos homens. Mas Deus olha para o coração. O mundo sente nojo de um pobre, filho de Deus, enfermo e sofrendo. A alma de Lázaro era uma joia. Era uma joia para Deus, apesar da caixinha estar estragada. Os pobres também são tentados. Qual grande a tentação! Lázaro em sentir-se amargurado de espírito, em consumir-se de tristeza, em murmurar e inculpar a Deus e aos homens. Notem-se as tentações de Asaf, no Salmo 73. Asaf disse: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Primeiro, Asaf começa dizendo que Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Mas ele quase que se desviou do propósito de Deus, dos caminhos de Deus, porque ele teve inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Hoje, há muita gente assim, que olha para a pessoa e se pergunta: por que aquela pessoa tem carro e eu não? Ou porque ela já tem uma casa própria e eu não? Por que será que ela não passa luta e eu passo luta? É normal do ser humano se medir pelos outros, pois eu digo que para o cristão não deve ser normal. Mas acontece que então muitos começam a olhar e se medir pelo próximo, pela inveja. Asaf, infelizmente, se comparou com os ímpios. Mas o que deveria de fazer era buscar a Deus e ver o que está faltando ou precisando, sem demonstrar a inveja. É claro, em hipótese alguma, desejar o mal para o próximo, somente porque ele está prosperando. De maneira nenhuma devemos ter inveja. Porque ainda que a pessoa tenha carro, ainda que ela tenha casa, ainda que ela tenha tudo, não falta nada para ela, nós sabemos que o fim dos ímpios é a condenação. Por isso, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma por ser materialista? Asaf, nesse salmo, foi sincero. E ele nos dá um exemplo de muitos que passam por esse mesmo dilema. A pergunta é: vale a pena servir a Deus? E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Na verdade, que em vão tenho eu purificado o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência. Aqui vemos claramente o mal do materialismo,
no coração de Asaf. Estava buscando a Deus em troca de prosperidade. Quantas pessoas estão assim? Estão buscando a Deus somente por dinheiro, por posse, em vez de buscá-lo por amor, para agradar o seu coração. Se fizermos tudo certo, trabalharmos, sermos honestos, a prosperidade vai chegar. E ainda que Deus não quisesse nos dar a prosperidade, qual seria o problema? Pois Ele já nos deu o bem mais precioso, que é o quê? A nossa salvação. E ainda chegará o momento, quando estivermos com Cristo, que não sentiremos mais dor. As coisas desse mundo, elas são passageiras. Não devemos nos apegar aos bens materiais. Hoje, infelizmente, muitos cristãos só correm atrás de campanha em busca de um bem material. E isso não deve acontecer. Eu não sei se você sabe, mas teve alguém que tinha este comportamento materialista e se deu muito mal. Foi Judas Iscariotes, o apóstolo de Jesus. Ele estava ali entre os 12 apóstolos. Mas o objetivo dele era prosperar. Tanto que ele roubava as ofertas de Jesus e confiava só no bolso. Temos que repreender esse espírito de ganância e se despedir da avareza, desse materialismo barato. Se andamos com Jesus, temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Devemos viver para agradar ao Senhor, porque Ele morreu na cruz por cada um de nós. Asaf não estava dando lugar à gratidão em seu coração, mas até que chegou um dia que ele teve a resposta para o seu dilema. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lançastes em destruição. Asaf foi ao santuário e entendeu o fim dos ímpios. Na casa do Senhor, ele passa a compreender este mistério. Verdades que Asaf entendeu no santuário. Ele viu o fim dos ímpios. Salmo 73, 17 e 20. Mesmo que os ímpios possam ter muitas alegrias, esse momento, no fim, acabará no dia da sua sepultura, ficando totalmente afastado de Deus na eternidade. Ao ver isto, Asaf entende que a situação dos ímpios é mais do que desesperadora, e vê claramente que não há nenhuma razão para ter inveja deles, porque Deus os coloca em lugares escorregadios. Deus os lança na destruição. São destruídos repentinamente. Asaf, por um momento, pensou que Deus não estava fazendo justiça com os ímpios. Porém, Deus é longânime e ajusta as contas no momento que muitos não esperam, pois Ele nunca dorme. E um dia todos darão conta no dia do juízo final. Asaf ficou muito amargurado e ao mesmo tempo perturbado, pois tudo o que ele pensava o levou a acreditar que viver com Deus não era bom. Muitos hoje pensam assim mesmo, sendo salvo em Jesus Cristo. Muitos se apegam e dizem que a vida não é boa, que o emprego não é bom, que a família é ruim, e dizem que ninguém lhe dá uma oportunidade, ou o enxergam
acabam, portanto, murmurando, dizendo que Deus não ouve as suas orações e não abre uma porta para ele. Mas veja o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, apóstolo Paulo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todo e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, 11 ao 13. Asaf, no fim, percebeu claramente o que mais importava, que era a realidade de Deus e a sua presença. Essa era a sua maior herança. E o ímpio não poderia lhe tirar seu bem mais precioso, que era a presença de Deus. Todavia, estou de contínuo contigo. Deus nunca o tinha esquecido, nem mesmo abandonado. Mas Asaf, por um tempo, esteve cego e não percebia mais que Deus estava com ele. Deus é a minha porção. Sendo da tribo de Levi, ele sabia que a herança dele era o próprio Senhor. Por isso disse que Deus era a sua porção. E aconteceu certo dia, quando os servos do rico abriram as portas do palacete, o pobre não estava mais lá. Quando tudo ficara mais escuro, como acontece logo antes de amanhecer o dia, os anjos desceram e levaram ao seio de Abraão. Era grande, repentino, o alívio de Lázaro, transportado instantaneamente da miséria do mundo para inefável gozo do seio de Abraão. Glória a Deus! A miséria do mundo, tanto como a glória terrestre, cessaram o sofrimento de Lázaro. Lázaro ele não foi levado para o purgatório, não. Lugar aonde as almas dos que cometeram pecados leves acaba de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso, de acordo com a tradição católica. O purgatório é um lugar intermediário aonde as pessoas salvas, mas que cometeram pecado, ficam até pagar por todos os seus pecados para entrarem no céu purificados. As orações dos vivos ajudam essas pessoas a sair do purgatório mais rápido. Orar pelos mortos não é bíblico. Quando uma pessoa morre, seu destino já está decidido. Não há mais nada que se pode fazer por ela. A salvação acontece antes da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 ensina que quando morremos, enfrentamos o juízo. Acabou o tempo de arrependimento. As duas passagens bíblicas citadas por Jesus, que descarta o purgatório, é o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39 e versículo 43. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. E a outra passagem é Lucas, capítulo 16, 22 e 23. Aconteceu que o mendigo morreu. Quem morreu? O mendigo. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus não fala nestas passagens bíblicas de um lugar intermediário entre o inferno e o céu. Ele disse que Lázaro morreu e foi direto, não foi para o purgatório, foi direto para o paraíso. A Bíblia vai dizer também em Lucas 23, 43, Jesus disse para o bandido, o que ele disse para o bandido da cruz? O malfeitor da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem é salvo na morte, é salvo eternamente. Quem está perdido na morte, está perdido eternamente. O seio de Abraão, a maneira de o pai, Abraão, receber Lázaro no seu regaço, faz nos lembrar de como o amado discípulo João reclinou a cabeça no seio do mestre na última ceia. João capítulo 13, versículo 23. Morreu o rico e foi sepultado. Observe-se a ironia em assim mencionar o enterro do rico logo após contar que Lázaro foi levado ao paraíso pelos anjos. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Foi através de um homem que o pecado entrou, trazendo a morte à humanidade. Isto é, Adão, através dele entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe o quê? Trouxe a morte. A consequência do pecado é que a morte se tornou uma experiência universal. A frase, porque todos pecaram, não é uma referência a qualquer pecado que alguém cometa em algum momento da vida, como se fosse alusiva aos pecados individualmente cometidos. Paulo está conduzindo seus leitores ao início da história humana, conduzindo-os ao pecado original, aquele que acarretou a morte de todos nós. Aqui se manifesta a unidade do gênero humano. Em Adão, todos nós pecamos. 1 Coríntios 15, 22. O resultado é a morte física e espiritual do ser humano. Todos nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Além disso, como resultado do nosso pecado, em Adão, nós enfrentamos um castigo comum a todos: a morte. Era grande, sem dúvida, a multidão que assistiu ao enterro do rico. Numerosos, os pranteadores notáveis, a quantidade de especiarias, magnífico o ataúde. Mas a única glória que o rico recebeu na morte foi aquela dada ao seu corpo. A alma foi logo ao suplício. Seu corpo foi jazer em um suntuoso sepulcro. Mas aonde foi ele? Uma vez despido da máscara de barro, como era pobre e necessita sua alma, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. Quem estava em tormento? O rico. Então o sofrimento dos perdidos começa logo após a morte. E qual será o horror do juízo que não se realizará antes de passarem-se ainda ao menos 10 séculos no fim do milênio? Lembremos também de que podemos a qualquer momento passar a fronteira entre nós e o paraíso, ou entre nós e o tormento, conforme a nossa vida aqui. Alguns perguntam: como o rico podia ficar preso no lugar de tormento eterno antes do juízo? A resposta é que ele, ao morrer, foi ao lugar chamado Hades, palavra grega hebraica Sheol,
que quer dizer a morada dos mortos. Há 4 palavras que foram traduzidas como inferno, Sheol, Geena, Hades e Tártaro. Inferno em hebraico é Hades. Em grego, significa o lugar para onde os mortos vão e ficam. Não se refere necessariamente a um lugar de castigo. Agora, Tártaro é o lugar para onde foram enviados os anjos caídos. Geena era o lugar em Israel em que os lixos e animais mortos eram queimados. Quando você vê uma tradução como Lago de Fogo, a palavra original era Geena, o qual simbolizava um lugar de castigo e punição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito: porque Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou ao abismo reservado para o juízo. Há um grande abismo que divide a parte que pertencia aos salvos. Lucas 16, 26. Da parte do sofrimento que pertence aos perdidos. Cristo parece, porém, depois da sua morte, desceu a este lugar, anunciando o seu triunfo aos perdidos na parte de sofrimento, e então levando os santos da outra parte consigo para o terceiro céu, ou paraíso, o que depois da sua ascensão e morada temporária dos salvos até entrarem na glória eterna, ao findar o milênio, os perdidos atualmente no inferno serão o quê? Julgados e depois serão lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida também serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, o qual é o inferno final. O que é o lago de fogo? O lago de fogo é o destino final de todos que rejeitarem a Deus. No juízo final, o diabo, seus anjos e todas as pessoas que não vão para o paraíso, que não vão para o céu, vão ser lançados no lago de fogo. Deus enviou quem? O seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para nos salvar do lago de fogo. O lago de fogo é um lugar espiritual. A Bíblia diz que no juízo final, todos os mortos ressuscitarão. E Deus irá julgar a todos aqueles que rejeitaram a Deus. Serão condenados e expulsos da sua presença para sempre. O lugar para onde serão expulsos é chamado o quê? Lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. A Bíblia usa a imagem de um lago de fogo com enxofre para mostrar que esse lugar, longe de Deus, é terrível, cheio de sofrimento. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Outras imagens que a Bíblia usa para descrever o horror desse lugar são vermes que não morrem, Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. Um lugar de choro e ranger de dentes, Lucas capítulo 13, versículo 28. Lugar de trevas, Mateus capítulo 25, 30. Isso não significa que é mesmo um lago de fogo e trevas e vermes. O lago de fogo é uma realidade espiritual, impossível de descrever. Essas imagens servem para nos ajudar a entender o que as pessoas vão sentir lá. Dor, desespero, terror. O lago de fogo é um lugar de destruição. Por que Deus criou o lago de fogo? Na verdade, o lago de fogo, ele foi criado para punir o diabo e os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas quando nós pecamos, esse também se torna o nosso destino. O pecado nos separa de Deus e o lago de fogo é a separação total por toda a eternidade. Como tudo de bom vem de Deus, a separação total com Deus só traz dor e sofrimento. Aonde você quer passar a eternidade? Quando você morrer? No céu ou no inferno?
A escolha tem que ser feita em vida. Não pode ser feita após a morte. Se você quer ser uma pessoa salva e após a morte morar no paraíso com Jesus, por favor, levante a tua mão, aonde você estiver, e faça comigo a oração em voz altiva e com sinceridade e com os olhos fechados e diga: Senhor Deus, eu arrependo-me, perdoa-me, eu aceito que Jesus veio em carne e morreu na cruz para que eu seja salvo. Eu creio em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu confesso que Jesus é o Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra e ceia comigo. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Guia-me para que eu viva segundo a tua vontade, te obedecendo como meu Senhor. Obrigado, Jesus, por me salvar. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, anuncio que você já é salvo. Você é um novo cidadão do reino dos céus. Segundo a Bíblia, ainda que você morresse agora, você iria para o paraíso. Iria morar com Cristo. O que lhe resta é você perseverar agora até o fim. Mateus 24:13. Agora você procura uma igreja onde falam de Jesus. Lá ensinar-te-ão o que te convém fazer. O Espírito Santo já está em si. Ora e peça que Deus direcione a sua escolha. A Bíblia é contra a heresia que a alma dorme, ou que a alma fora do corpo não existe. Ergueu os olhos em tormento. O ir para o inferno é o pensamento mais longe dos perdidos. Note-se que o tormento é afirmado aqui 4 vezes. No versículo 23, 24, 25 e 28. O que era rico na vida terrestre era o mais pobre na eternidade. Achava-se destituído de tudo. Depois de não sentir falta de coisa alguma na terra, passou a sentir falta constante e eterna da coisa mais comum, a água. Lembra-te que recebeste os teus bens. Quer dizer que os ricos estão perdidos porque são ricos? Lucas capítulo 18, versículo 24, 25. E vendo Jesus que o mancebo de qualidade ficara muito triste, quando Jesus disse: vai e vende tudo o que tens e dê aos pobres e me segue. Ele disse isto para o mancebo, ou seja, para o jovem rico. E Jesus disse para os seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Por quê? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Uma das declarações mais surpreendentes feitas por nosso Senhor é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, é apenas um dos ensinos sobre o assunto das riquezas e da pobreza. Esta sua perspectiva é repetida pelos apóstolos em várias epístolas do Novo Testamento. Riqueza predominava entre os judeus. Daqueles tempos, a ideia de que as riquezas era sinal de favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus.
Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarnecia de Jesus por causa da sua pobreza. Essa ideia falsa é firmemente repelida por Cristo. A Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pela riqueza como idolatria, a qual é demoníaca. Colossenses 3:5. Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente fazem o que? Escravizam as pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 24. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como aos discipulados. Mateus 19, 24, Mateus 13, 22. Transmite um falso senso de segurança. Versículo 12 e 15. Enganam, Mateus 13, 22. Exigem total lealdade do coração. Mateus 6 e 21. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus na sua luta para acumular tentação e sucumbe aos desejos nocivos. Timóteo 6, 9. E daí abandonam a fé. 1 Timóteo 6, 10. Geralmente os ricos exploram os pobres. Tiago 2, 5, 6. O cristão não deve, pois, ter a ambição de ficar rico. Timóteo 6, 9 a 11. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerado do ponto de vista da eternidade. Colossenses 3, 1. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões. O fato de a esposa de Ló, por todo o seu coração, numa cidade terrena, e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. Para o cristão, as verdadeiras riquezas consistem na fé e no amor, que se expressam na abnegação em seguir fielmente a Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Como ser mamon representa o terceiro pecado, ganância ou avareza. Quanto à atitude correta em relação a bens e o seu usufruto, o crente tem a obrigação de ser fiel. O cristão não deve apegar as riquezas como um tesouro ou garantia pessoal. Pelo contrário, deve abrir a mão delas, colocando-os nas mãos de Deus para uso no seu reino. Promoção da causa de Cristo na terra, a salvação dos perdidos, atendimento de necessidade do próximo. Portanto, quem possui riqueza e bens não deve julgar-se rico, e sim administrador dos bens de Deus. Os tais devem ser generosos, pronto a ajudar o carente, serem ricos em boas obras. Cada cristão deve examinar seu próprio coração e desejos. Sou uma pessoa cobiçosa? Eu sou egoísta? Aflijo-me para ser rico? Tenho forte desejo de honraria, prestígio, poder e posição? O que muitas vezes depende da posse de muitas riquezas. Quer dizer que os ricos estão perdidos porque são ricos? Os pobres são salvos porque são pobres? Nem todos os ricos se perdem. Se vê nessa própria lição.
Conta que Abraão, muito rico, Gênesis 13:2, segurava quem? Lázaro no colo. É evidente também que os pobres, sem o Salvador Jesus Cristo, estão perdidos. O rico desta lição estava perdido, por quê? Porque não se arrependera e nem crera. Estava tão preocupado com os seus próprios planos que não achou lugar para o Espírito Santo. Continuava a confiar na virtude de nascer bem na carne. Vivia para si, somente para si. O machado estava já posto, à raiz da árvore, mas o rico não o percebia. Você que um dia aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e venha morrer em Cristo, pode ter certeza que após a morte você estará no paraíso, em descanso com Cristo Jesus. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, felizes os mortos que morreram no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Um grande abismo entre Lázaro e o rico. Na vida aqui, os ímpios se encontram com os santos, mas não depois desta vida. O parentesco mais íntimo entre uma pessoa salva e uma perdida será a partida para todo e sempre. Os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam. Então os perdidos não terão a oportunidade, depois da morte, de ouvir a pregação do Evangelho e de se arrependerem, conforme a heresia baseada sobre algumas interpretações erradas de 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 6. Parece que o rico se justificava a si mesmo e culpava a Deus. Sentia muito de se encontrar no inferno, mas não há sugestão nas Escrituras de que sentia o horror dos seus pecados. Sentia porque tinha de sofrer, mas não sentia arrependimento. Não sentia arrependimento pelo pecado. E disse ele, quem? O rico, para o pai Abraão: mandes a Lázaro à casa de meu pai, manda ele lá, pois eu tenho 5 irmãos, para lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar. Não demorou então a mostrar interesse na salvação do próximo e a desejar ganhar almas. É evidente que as orações dos perdidos no Hades não valerão coisa alguma, nem para si e nem para o próximo. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. As escrituras são o nosso guia certo. E disse o rico: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. O rico orou 2 vezes a Abraão, um santo morto. São os únicos exemplos da Bíblia de alguém orar a um santo morto e não foi atendido. Note-se como dá a entender a grande virtude da palavra para salvar. As Escrituras, então, consistem apenas do Velho Testamento, o qual era mais eficiente do que o testemunho de uma pessoa ressuscitada. Tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscita. Há 2 provas claras dessas declarações do Mestre. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Vede João capítulo 11, versículo 44 ao 48. Se Lázaro tivesse voltado para avisar os 5 irmãos do rico, teriam respondido: ora, não podemos acreditar na palavra de um mendigo fanático. Nosso irmão era respeitado e não fez coisa alguma para merecer
o inferno. Essa ilustração, como dada por Cristo, realmente aconteceu. E de fato apresenta um retrato alarmante da vida depois da morte. Disso aprendemos, e da maneira mais clara, que a única coisa que realmente importa na vida é ficar em relação correta com Deus. Há um céu e há um inferno. Cada alma que viveu alguma vez foi ou vai para um ou para outro. A única maneira de fazer o céu, o seu lar eterno, é pela aceitação de Cristo. Só Ele é a porta. Todo o resto conduz ao inferno. Exatamente como o homem rico descobriu, e isso para a sua eterna consternação. Deixe as suas opiniões nos comentários. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.